TV Candidez. Aqui a cidade tem muito mais espaço. Fundação Jaime Martins, promovendo cidadania. Programa Amostra Grátis da Saúde. Oferecimento Unimed Divinópolis. Plano Participativo Empresarial. Melhor custo para a sua empresa. Mais benefícios para seus funcionários. Megascan. Ressonância magnética ao seu alcance. E Laboratório Lister, porque confiança é tudo. Olá, muito boa noite. Começa agora pela TV Candidez, canal 13, o Amostra Grátis. O programa que é apresentado ao vivo toda terça-feira, sempre a partir de 9 da noite, dentro da proposta da TV Candidez. Quer levar informação e prestação de serviço? Você já sabe que toda semana nós estamos ao vivo na terça, com a nossa reprise no sábado. Sábado é dia de programa de saúde gravado, não tem como você participar. A direção da TV Candidez, do Sistema MPA de Comunicação, continua mantendo toda a sua estrutura para que possamos levar até você um programa de saúde ao vivo. Não justifica gravarmos, o interessante é que ele seja ao vivo e o interessante é que o telespectador possa participar conosco. Nesta terça-feira, que foi de muita chuva em Divinópolis, e como a TV Candidez, ela prioriza o ao vivo, e foi o que eu falei agora há pouco aqui para o nosso entrevistado, nós tivemos uma tarde agora em Divinópolis, bastante tumultuada no que diz respeito à questão da chuva. Vários pontos de alagamento aqui em Divinópolis foram registrados e o sistema MPA de comunicação acabou registrando essas situações. São situações que aconteceram, por exemplo, na rua Ibituruna, no bairro Ipiranga. Carros foram arrastados. O proprietário da academia fez um desabafo que, mais uma vez, essa região foi atingida pela chuva. Nós tivemos também outras situações aqui em Divinópolis. Aí você vê aí mais uma outra situação, o Serviço Municipal do Luto também foi bastante atingido. No bairro Niterói, também na Magalhães Pinto, foi uma outra situação bastante complicada. Na MG 050, bem próximo ali à rua Rio de Janeiro. Também quem passou por aquela região teve que ter uma atenção toda especial, porque foi um ponto de alagamento hoje à tarde, como aconteceu. Aí você vê próximo a Gerdau, no bairro Porto Velho, bem ao lado do Centro Social Urbano. Enfim, várias situações de alagamento em Divinópolis. A chuva demorou praticamente quase 2 horas aqui em Divinópolis, de forma bem intensa, durante 60 minutos. A TV Candidez acompanhou o sistema MPA de comunicação através do site, também acompanhando tudo. Muito obrigado aí ao Túlio. Apenas esse registro. E sem perda de tempo, eu vou apresentar agora meu entrevistado desta noite. Com muito prazer, pela primeira vez aqui no estúdio da TV Candidez, pela primeira vez no estúdio do programa Amostra Grátis da Saúde, na sua primeira entrevista aqui em Divinópolis, eu recebo ele, que é uma referência na questão do transplante capilar aqui em toda a região, doutor Tomás Duca. Boa noite, Tomás. Prazer receber aqui. Boa noite, Samuel. É um prazer. Boa noite a todos vocês da TV Candidez. Obrigado pelo convite do Amostra Grátis. É um prazer estar aqui hoje conversando com você. Que legal. É a sua primeira entrevista, né, doutor Tomás? É a primeira vez. No programa Amostra Grátis da Saúde. Sim, é a primeira vez que eu compareço ao programa de TV em Divinópolis. E, principalmente, a convite seu, foi um prazer vir hoje aqui nessa Amostra Grátis. Legal. Saúde. No segundo bloco, a gente vai contar um pouco mais da história de vida aqui do Dr. Tomás Duca. Você pode participar conosco, enviando a sua pergunta, tirando a sua dúvida. Durante as últimas semanas, nós tivemos aqui esse prazer de anunciar a presença dele aqui conosco. Inclusive, já temos aqui algumas perguntas. E você pode continuar enviando a sua pergunta. O nosso tema está na tela, conforme você pode ver, é a questão do transplante capilar. O nosso WhatsApp é o 999326228. Nós estamos ao vivo e esse ao vivo faz toda a diferença, porque não é gravado e o telespectador pode participar conosco. No site da TV Candidez você pode nos acompanhar também em www.candidez.com.
Doutor Tomás, para que nós possamos iniciar esse nosso bate-papo de forma bem tranquila e para que o público interessado conheça um pouco mais sobre nosso tema de hoje, como é que você resumiria sobre esse tema de hoje, o transplante capilar? Olha, o transplante capilar, Samuel, é uma cirurgia hoje que trouxe uma novidade, uma nova oportunidade para aquelas pessoas que sofriam com baixa autoestima, com um distúrbio de imagem, que perderam aquela autoimagem, aquela segurança que tinham na sua face, no seu reflexo no espelho. É uma cirurgia que veio transformar vidas daquelas pessoas que sofrem com a perda do cabelo. Eu poderia resumir dessa forma. E quem é esse cliente? Qual o perfil desse cliente? Já é um cliente, pode ser um paciente, cliente já incomodado há anos e anos com a calvície? Ou é uma calvície que pode ter aparecido até por uma questão emocional nos últimos 24 meses, por exemplo? São situações parecidas? São situações parecidas, mas o interessante, Samuel, é que a calvície ela tem impactos diferentes impactos nas pessoas, de diferentes idades. Por exemplo, uma pessoa num estágio mais avançado da vida, ali perto dos seus 65 anos, pode estar ainda insatisfeito, passado muitos anos insatisfeito com a sua autoimagem e busca hoje um tratamento para tentar reaver aquele cabelo perdido. Tem uma sequela emocional, um sofrimento que ele carrega ao longo da vida, com as críticas, com os comentários infelizes a respeito da sua calvície. Esse, por exemplo, é um tipo de paciente que sofre há muito tempo com a calvície, mas de que certa forma ele já passou por um processo de aceitação, de contentamento. E existe também aquele modelo de um paciente jovem. Hoje em dia, vivemos num tempo de muitas mídias, de muita divulgação da própria imagem. Esse paciente jovem já sofre mais intensamente com a perda de cabelo. Com as redes sociais, com a divulgação exagerada do cotidiano, da própria imagem. Os distúrbios de imagem são mais frequentes e outras patologias emocionais, psiquiátricas, podem estar associadas a esse distúrbio de imagem, né? As pessoas com calvície, hoje em dia, têm uma propensão maior à depressão, a outros problemas, não só associados àquele do cabelo. Então, esse paciente jovem, por exemplo, ele pode estar passando por um sofrimento maior, ele pode estar, inclusive, comprometendo, né, as suas finanças com tratamentos não efetivos, pode estar buscando ajuda em profissionais não qualificados e pode ter, inclusive, o seu quadro mais agravado. E trazendo mais insatisfação, mais tristeza também para essa pessoa. Sim, mais frustração, mais ansiedade e uma perda de fé de que isso possa ter um fim, né? Que esse sofrimento dele possa, enfim, ser solucionado de alguma forma. Doutor Tomás, como é que é feita a questão desse diagnóstico? Como é que é feita essa avaliação nesse paciente? Já é definitiva, logo nesse primeiro encontro, nessa primeira consulta, que esse paciente já é um candidato para o transplante capilar? É necessário uma segunda visita, uma melhor análise? Enfim, como é que chega-se ao consenso dessa avaliação que o transplante é importante? Então, o transplante capilar não é uma cirurgia que é indicada para todos os pacientes com alopécia, ou seja, não é indicada para todos os pacientes que têm uma perda de cabelo específica em alguma região, tá? Muitas alopécias, perdas de cabelo localizadas, são devido a outras doenças. Podem ser alopécias cicatriciais, muito conhecida a alopécia areata, e muitos desses casos o transplante está contraindicado, não pode ser realizado, pois depois de realizado o transplante, o paciente pode perder aqueles fios transplantados. Então, em uma primeira avaliação, é muito importante
assertividade no diagnóstico. É importante se estabelecer qual é a condição que levou esse paciente até aquela perda capilar. Por exemplo, uma situação frequente, um paciente pós-trauma, sofreu um acidente com uma queimadura, por exemplo, e ele teve parte do seu cabelo e da sua pele queimada e uma cicatriz onde não nascem mais cabelos. Nesse paciente, por exemplo, o transplante pode ser bem indicado. Ele pode receber em uma enxertia, tanto do tecido da pele quanto dos cabelos, tá? Mas em outras situações, por exemplo, como mencionei, né? Por exemplo, um lúpus, um Lincoln plano pilar, é importante um diagnóstico precoce, uma estabilização da doença, para aí sim cogitar a possibilidade de um transplante capilar. Então, como funciona a rotina assim, de uma avaliação de um transplante capilar? O paciente comparece ao consultório, me conta como é a história, quando foi que começou, quais eram os sintomas associados, se o cabelo coça, muitos relatam até dor na cabeça, alguns relatam que conseguem ver o cabelo no travesseiro, no banho. E é importante conhecer exatamente quando começou. Os pacientes que começam a ter perdas de cabelo muito cedo, geralmente têm um prognóstico ruim. Ou seja, a tendência é que a calvície dele se agrave mais com o tempo. Ele tenha uma calvície de grau mais avançado em uma idade muito precoce. É importante conhecer também os antecedentes familiares, tá? A causa mais comum de perda de cabelo, a famosa calvície, é conhecida entre os médicos como alopécia androgenética. Ela tem esse nome porque parte da alopécia é por origens dos andrógenos, dos hormônios sexuais masculinos, e parte dessa alopécia é de origem genética, uma herança familiar. Então é muito importante conhecer a história familiar desse paciente. E outras informações muito relevantes também, se existem outras doenças que o paciente já trata, né? Algumas condições reumatológicas, por exemplo, podem gerar algum tipo de alopécia. É importante saber se o paciente faz uso de alguns medicamentos que podem também influenciar na quantidade de cabelos, no tempo de vida do cabelo, porque, não sei se você sabe, Samuel, o nosso cabelo, ele nasce, cresce até um limite determinado geneticamente, depois ele permanece um tempo em um comprimento estático e depois ele cai. Mas o folículo, que é o órgão que gerou esse fio, ele não morre. Ele gera outra haste, outro fio em seguida, tá? Doutor Tomás, a gente está começando a receber aqui já algumas perguntas, e algumas perguntas até acho interessante. Olá, Samuel, boa noite. Gostaria de saber do doutor Tomás, se ele puder nos responder, se tem como fazer uma avaliação. Tenho um tanto de cabelo bem satisfatório, mas acho que eles estão começando a ficar um pouco raros. É possível já fazer um prognóstico se a pessoa pode ficar calva dentro de 5, 6 anos, por exemplo? Ele pergunta mandando a foto dele? Não, mandou apenas uma pergunta. Uma pergunta. Se é possível fazer uma avaliação se dentro de 5 anos essa pessoa pode ficar calva. Sim. Não é possível prever e quantificar em tempo, né? O que a gente consegue é estabelecer expectativas, se as expectativas são boas ou se elas são ruins. Como eu disse, quanto mais novo o paciente, mais avançado o grau de calvície esperado nos próximos anos. Porque geralmente a calvície, quando ela se inicia cedo, ela tem um prognóstico ruim. Muito bem. Outra pergunta aqui que acabou de chegar aqui para a gente é de uma telespectadora, Andréia. Olá, Samuel, boa noite. Gostaria de perguntar sobre a questão do transplante capilar. Tenho alopécia androgenética, sou mulher, 35 anos. Poderia ter indicação do transplante capilar? Olha, uma dúvida muito interessante, muito pertinente à nossa conversa, porque muitas pessoas acreditam que a alopécia androgenética, a famigerada calvície, né, ela é uma doença que aflige apenas os homens, e isso não é verdade.
As mulheres, a partir dos 55 anos, 50% delas vão ter algum grau de alopécia androgenética. E algumas, por questões genéticas, heranças familiares, vão ter um grau mais severo dessa doença e podem ter uma calvície notável. Então, o transplante está sim indicado para mulheres que têm uma alopécia androgenética. Mas é importante salientar também que a cirurgia, ela não é a primeira linha de tratamento, seja lá qual for a sua alopécia. Nos casos de alopécia, é importante uma avaliação clínica, um diagnóstico assertivo e um plano de tratamento. A cirurgia, ela é complementar a esse plano de tratamento. A cirurgia sozinha, ela pode não resolver o seu problema e pode, inclusive, te limitar, porque da forma que funciona o transplante, a extração da sua área doadora, você possui uma quantidade limitada de folículos para doar. Então, se você realizar um transplante e não tiver muito sucesso, o seu próximo transplante não vai ter tanta abundância de folículos para serem extraídos. A sua quantidade é limitada. Então, respondendo à pergunta da telespectadora, sim, é possível realizar o transplante capilar em mulheres. Existem técnicas muito avançadas que permitem, inclusive, realizar esse transplante sem a necessidade de raspar o cabelo, mas ele é parte de um tratamento. Ele faz parte de um plano de tratamento e ele nunca será a primeira abordagem. Muito bem, para você que está acompanhando a Amostra Grátis da Saúde, nós estamos ao vivo nesta terça-feira, hoje é dia 14 de janeiro de 2025. No próximo bloco, nós vamos contar um pouco da história e da caminhada do Dr. Tomás Duca rumo à questão do transplante capilar e vamos também falar um pouco mais detalhadamente sobre a questão das formas de transplante. Você pode continuar participando conosco. Daqui a pouco a gente volta na sequência do programa de hoje. Para a Megscan, o conforto e a segurança de todos é muito importante. Temos um horário especial de funcionamento de segunda a sexta, de 7 às 22 horas e aos sábados, das 7 às 13 horas. Agora você pode marcar seus exames com mais conforto e praticidade. Megscan, excelência em ressonância. Mais de 16 mil pacientes atendidos, mais de 10 especialidades médicas envolvidas, prevenção, consultas, exames, cuidados paliativos, transportes, cirurgias, reabilitações, serviços de apoio, mais de 700 mil atendimentos gratuitos. Prazer! Eu sou a Com e esta é a minha nova identidade. Conheça, participe e faça a sua doação. Você conhece o cartão virtual Unimed? O cartão virtual Unimed é uma versão digital do seu cartão de saúde físico, oferecendo conveniência e praticidade. Disponível no seu smartphone a qualquer momento, protegido por senha ou biometria. Ecologicamente correto. Contribui para a redução do consumo de plástico. Como usar? Baixe o aplicativo Unimed Cliente na Play Store ou na App Store e faça login na sua conta. Na tela inicial, clique em cartão virtual no canto inferior esquerdo. Informe seus dados pessoais, como o número da carteirinha, CPF e senha. Prontinho, o cartão estará desbloqueado e disponível para uso. Unimed Divinópolis. Para a Megscan, o conforto e a segurança de todos é muito importante. Temos um horário especial de funcionamento de segunda a sexta, de 7 às 22 horas e aos sábados, das 7 às 13 horas. Agora você pode marcar seus exames com mais conforto e praticidade. Megscan, excelência em ressonância. Muito bem, nós estamos de volta ao vivo nesta terça-feira, nós estamos em janeiro e janeiro remete à questão do Janeiro Branco, que fala sobre a questão da saúde mental.
Nós teremos na próxima terça-feira, dia 21, aqui ao vivo no estúdio da TV Candidez, a presença do Dr. Vladimir Costa e Silva. Ele é médico psiquiatra, vai estar conosco numa entrevista pontual, destacando sobre a questão do Janeiro Branco. São 2 meses durante o ano que destaca a questão da saúde mental. É sobre o Setembro Amarelo, que remete à questão do suicídio, assim por dizer, e o Janeiro Branco. Não há saúde sem ter saúde mental. É o tema que nós vamos abordar ao vivo com o médico Vladimir Costa e Silva. Eu quero lembrar para você que está acompanhando o programa de hoje que a Megscan é ressonância magnética de qualidade. E você pode obter várias informações na Megscan, que tem um horário estendido, 7 da manhã às 10 da noite. Você vê aí um curto vídeo da Megscan. Durante o sábado, o atendimento é de 7 da manhã até 1 da tarde. 3212-7414. Ressonância magnética de qualidade é com a Megscan. Obrigado aí, Túlio. Entrevistas que você pode acompanhar ao vivo no nosso canal no YouTube. Nós tivemos a presença da doutora Adriana Franco. Ela é médica radiologista e ela destacou sobre a questão do Outubro Rosa. Marcelo Dolabella e Camila Mourão. Foi uma entrevista de grande repercussão da Ultra Imagem. Foi uma entrevista pontual e o casal se sentiu bem à vontade ao vivo aqui na TV Candidez. Daniel Maia, médico urologista, esteve conosco e falou sobre a questão do Novembro Azul e que remete à questão da prevenção do câncer de próstata. Daniel Maia, portanto, esteve conosco. Ele vai colocar daqui a pouquinho uma foto para a gente aí, não sei se tem uma foto dele. E do Ramon de Assis, que também são entrevistas que você pode acompanhar aqui ao vivo. Aí sim, o Ramon de Assis. Obrigado aí, Túlio. Estou de volta aqui no estúdio com o Dr. Tomás Duca. Ele é médico tricologista, transplante capilar, e está destacando conosco hoje ao vivo sobre a questão desse tema, que é praticamente um pouco novo aqui no programa, que é sobre o transplante capilar. E já de antemão, em nome de toda a direção da TV Candidez, a gente quer aqui agradecer a sua presença. Agora há pouco recebi aqui uma mensagem de toda a equipe da Unimed, que está aqui assistindo o programa também. Um abraço ao doutor Evangelista José Miguel, ao Mozart Paulino. Muito obrigado aí a todos da Unimed que estão acompanhando o programa. Doutor Tomás Duca, como é que foi a sua caminhada rumo à medicina e rumo à questão da especialização, da tricologia, do transplante capilar? Onde nasceu o Tomás e como é que foi a sua caminhada rumo à medicina? Nascido em Divinópolis, né? Sou divinopolitano. Sou o único da família divinopolitano, na verdade. Meus irmãos são belo-horizontinos, meu pai é de Patos de Minas, minha mãe também é de Belo Horizonte. Minha jornada com a medicina começou muito por influência dos meus pais. Minha mãe é pediatra, meu pai é ginecologista. Eu ia falar, você é filho de médicos, né? Sim. Vamos falar o nome do seu pai aí? Meu pai é o Dr. Edgar Ferreira Duca Júnior. Ele é médico ginecologista? Ginecologista e obstetra. Trabalha junto conosco na nossa clínica também, fazendo ultrassom, e no Hospital São João de Deus. Tem um consultório também aqui no prédio do Costa Rangel. Minha mãe, doutora Shirley Milagre Menezes, uma excelente pediatra, foi a minha professora, é a minha inspiração, não só como profissional, mas como ética, como um todo. Ela é meu espelho. Ela atua ainda como médica pediatra? Atua, ela trabalha aqui no consultório dela no Costa Rangel, ela dá aula na Faculdade de Medicina de Itaúna. Que legal. Foi onde eu me formei. E ela trabalha também no Hospital São João de Deus. Você, de uma certa forma, sofreu um pouco uma influência, ainda que de leve, bem suave, Sim, com certeza. Dos pais que são da área da medicina, que são médicos. Com certeza. Não faziam parte dos meus planos a medicina no início, mas por influência deles, eu acabei me apaixonando pelo curso também. E, como eu disse, eu cursei a medicina em Itaúna, onde minha mãe ministrava aulas de pediatria. Isso me trouxe muito para perto da medicina, quando eu acompanhava os seus atendimentos aqui em Divinópolis. Mas buscando uma especialização, quando formado, eu não estava tão seguro ainda de que caminho seguir. Então, eu fui para São Paulo para acompanhar o trabalho do meu irmão, que também é médico, você já conhece. Dr. João Gabriel Duca. Dr. João Gabriel Duca. Médico do esporte, teve aqui também conosco ao vivo aqui na TV Candidez. Sim, um ótimo profissional, outro que
sempre foi uma inspiração para mim na minha jornada. E, como eu estava dizendo, fui até São Paulo, que, sabidamente, São Paulo é um polo econômico em tecnologia e em conhecimento, e eu sabia que em São Paulo eu poderia encontrar uma oportunidade, alguma inspiração, algo que chamasse a minha atenção, e veio a minha atenção a cirurgia do transplante capilar. Eu tive a oportunidade de acompanhar uma colega minha que trabalhava na área, e foi muito significativo para mim acompanhar o resultado do paciente, a satisfação, o bem-estar, e como isso modificou a sua percepção de vida. E então eu decidi para mim que eu iria seguir essa carreira. Então eu me inscrevi no curso de pós-graduação da faculdade BWS, hoje chama-se Primo, foi adquirida pelo grupo Primo, e lá eu me formei em tricologia e transplante capilar. E você fica no trecho, você continua atendendo em São Paulo, mas também está presente aqui em Divinópolis. Sim, isso mesmo. Eu trabalho em São Paulo, faço atendimentos clínicos de tricologia e cirurgias capilares. Mas eu fico nessa rotina dividido entre Divinópolis, Belo Horizonte e São Paulo, onde eu tenho, né, agenda de diferentes pacientes. E como é que foi essa construção, sentir melhor dessa clínica, que na verdade o teu nome em inglês é Feel Better, você pode consertar se estiver errado aí, sim, que fica aqui no Coronel Janotini 256. A nossa clínica foi, na verdade, um ímpeto do meu irmão, foi um primeiro passo do meu irmão rumo ao seu sonho, sempre foi o sonho do meu irmão e meu também, construir uma clínica multidisciplinar que atendesse vários aspectos da saúde do paciente de forma integrada. Meu irmão, formado, ele é especializado, fez residência no IANSP em medicina do esporte, então ele teve a oportunidade também de conhecer essas multifacetas do tratamento, não só da obesidade, como do desempenho esportivo, e ao que me cabe nessa clínica é realmente abordar a parte da autoestima e do reconhecimento desse sofrimento quanto às queixas do cabelo. Apenas um parêntese aí, o Dr. João Gabriel Duca agora está meio que definitivo aqui também em Divinópolis, correto? Sim, agora meu irmão se estabeleceu definitivamente aqui em Divinópolis, né? Ele faz a gerência da nossa clínica quando eu estou afastado, né? E nós temos então construído essa jornada da nossa clínica que ainda está iniciando, né? Temos muitos passos ainda, muitas reformas previstas, né? Expansões, mas isso são conversas mais para frente. Que legal, que bacana. Está aberto aí para quem quiser fazer alguma visita e conhecer também, né? Vai ser um prazer receber você lá. Legal. Olha, doutor Tomás, quais são as formas de transplante que existem e qual é que vai servir para cada paciente? Sim, nós trabalhamos com 2 formatos de cirurgia de transplante capilar. Existe um formato de cirurgia ambulatorial, que é feito com uma sedação leve e uma anestesia local. Nesse formato, não exige um aparato tão grande no que diz respeito a instrumentos e insumos, como aparelhos e etc. Esse tipo de cirurgia ambulatorial pode ser realizado em salas mais simples, tá? E quando vai ser, e a maioria, na verdade, dos transplantes capilares são realizados nesse formato. E existe também o formato de uma cirurgia realizada em bloco cirúrgico com uma sedação profunda. O que quer dizer isso? Que o paciente estará inconsciente durante a cirurgia. Nesse modelo de cirurgia, se faz necessária a presença de um outro profissional médico, que é o anestesista. Ele será responsável por toda segurança da cirurgia. Ele estará acompanhando, monitorando o paciente em todos os seus parâmetros, sinais vitais, etc., e administrando as drogas conforme as indicações de cada paciente. Esse modelo, ele possui sim algumas indicações, tá?
eu estava até explicando para você mais cedo, alguma dessas situações, por exemplo, em pacientes com algum distúrbio psiquiátrico, como a síndrome do pânico, seria interessante adotar este modelo, pois durante a cirurgia, né, uma crise de pânico seria algo muito catastrófico, principalmente em um momento muito delicado. É uma cirurgia de longa duração, então, em alguns casos específicos, esse modelo tem que ser adotado. E é claro, alguns pacientes, por receio de se sentirem ansiosos, de sentirem dor ou qualquer outro desconforto, acabam optando por conta própria por essa opção. É claro que o investimento nesse tipo de opção é um pouco maior, devido às exigências desse tipo de modelo, pois demanda um bloco cirúrgico, um hospital-dia, demanda a presença de outro médico, né, colaborando com a cirurgia. O paciente pode ser que precise pernoitar no hospital, precise dormir, pode ser que ele não esteja pronto para deixar o hospital logo após a cirurgia, diferente do modelo mais simples, que é o ambulatorial. No modelo ambulatorial, o paciente recebe uma sedação leve, o seu sono é induzido, ele vai dormir durante a cirurgia, mas ele pode acordar a qualquer momento, quando o profissional interagir. E a anestesia é administrada de forma local. Então, o desconforto que o paciente pode sentir no momento da cirurgia é só durante a realização da anestesia local. Depois de realizada a anestesia local, não existe mais desconforto. E, em minha experiência, a maioria dos pacientes, Samuel, dormem durante todo o procedimento, tá bom? Então, são esses dois formatos que nós trabalhamos, uma cirurgia ambulatorial e uma cirurgia em bloco cirúrgico. As duas com o mesmo tempo de duração. Porém, aquela realizada em bloco cirúrgico pode ter um tempo de recuperação da sedação que foi instituída por um tempo maior. E como é que tem sido a forma que você mais executa? E o paciente, ele pode também chegar e solicitar, desejar, por exemplo, uma sedação mais profunda, por exemplo? Sim. Pode ser sim uma opção do paciente, tá? É claro que uma avaliação do anestesista se faz necessária, porque existem riscos implícitos à sedação profunda, tá? Não se trata de uma anestesia geral, para que todos saibam, são termos diferentes, tá? A sedação profunda e anestesia geral, tá bom? Mas você perguntou sobre o que mesmo, Samuel? Desculpa. Se você tem utilizado mais a forma do bloco cirúrgico ou mais da forma ambulatorial, ou ficaria meio a meio? Sim. 90% dos casos é uma cirurgia em ambiente ambulatorial, tá? Em raros casos, o paciente realmente tem, às vezes, muito medo, muito receio da cirurgia e opta pela presença do anestesista, pela sedação profunda, né? É claro que essa é uma escolha individual e cabe ao paciente avaliar o custo-benefício, né, de cada procedimento. Muito bem, deixa eu mandar aqui um grande abraço, com a permissão aqui do Dr. Tomás Duca, para uma grande profissional aqui da medicina da nossa cidade. Acabei de receber aqui uma mensagem que foi endereçada inclusive a você, a dermatologista doutora Ellen Rose. Doutora Ellen Rose, muito obrigado pela sua mensagem carinhosa. A doutora Ellen Rose, que atende aqui em Divinópolis, no Prêmio Tower, aqui na rua São Paulo, bem próximo à Câmara Municipal. Se eu não me engano, também ao lado ali da sua irmã, que é dermatologista também, eu me esqueci o nome aqui dela, mas eu quero mandar aqui um grande abraço para a doutora Ellen Rose, que está participando aqui do programa. Olá, Samuel, boa noite. Parabéns aí pelo programa. Tenho recebido pacientes operados pelo Dr. Tomás. E eu posso afirmar categoricamente que o trabalho tem sido impecável. Parabéns a ele. Doutora Ellen Rose, médica dermatologista. Você quer responder, doutora Ellen? Muito obrigado, doutora Ellen. É muita satisfação que eu recebo essa mensagem e saber que você está tendo esse feedback bom dos meus pacientes. Espero que futuramente a gente possa, né, conversar mais sobre esses tratamentos de calvície. Eu sei que a doutora Ellen é uma dermatologista fantástica aqui de referência aqui em Divinópolis, né? E com certeza
essa é uma mensagem que me deixa muito feliz e é muito gratificante. Muito obrigado. Legal, um abraço aí para a doutora Ellen, para a Stephanie e a sua secretária e para toda a equipe lá do Prêmio Tower, aqui em Divinópolis, que fica aqui na rua São Paulo. São muitas as perguntas que estão chegando aqui. Olá, Samuel, boa noite. Tem um corte na cabeça causado por um acidente ocorrido há 30 anos. Seria possível reposição capilar na cicatriz dessa questão do transplante capilar? Gostaria de não me identificar. Não tem problema. O importante é que você seja aí atendido na resposta pontual do médico Tomás Duca, que está conosco aqui ao vivo. Sim, respondendo ao telespectador, essa é uma causa, uma busca muito frequente no consultório, são cicatrizes por algum trauma. E a maioria deles, o transplante capilar é viável e é muito bem indicado. Muito bem, vamos abrir aqui mais uma pergunta do telespectador. A pergunta está um pouco fora, mas eu vou fazer aqui ao Dr. Tomás, vamos ver como é que ele pode ajudar. Olá, Samuel, boa noite, parabéns pelo programa. Vander Miranda, gostaria de saber a respeito de medicamentos usados em algum tratamento capilar. Pode ter algum efeito colateral, tipo uma impotência sexual? Não é bem essa questão de medicamentos, né, que você usa. Você pode dar alguma explicação nessa pergunta? Sim. Dentre as várias linhas de tratamento, né, da alopecia androgenética em específico e algumas outras alopécias, nós temos medicamentos conhecidos como inibidores da 25-alfa-redutase. Em outras palavras, para o público já deve conhecer ou já ouvido falar sobre a finasterida ou a dutasterida. São medicamentos que são usualmente utilizados no tratamento da alopecia androgenética. Mas existe um tabu muito grande em torno desses remédios, porque a finasterida e a dutasterida, elas não provocam impotência sexual, isso é um mito, tá? Existe sim relato de perda de libido, tá? Que é diferente de impotência sexual, a perda de libido, só para que você tenha um melhor entendimento, a perda de libido é a perda de vontade de fazer. A impotência sexual é mesmo você querendo fazer, não conseguir, tá? Então é diferente as duas coisas. E sabe-se muito bem, nos vários estudos, que a finasterida, que é o tratamento padrão ouro para a alopecia androgenética, somada ao minoxidil 5%, ela possui sim um dos efeitos adversos, como a perda de libido, mas essa quantidade é muito pequena dentre os pacientes que utilizam, tá? Sabe-se também que existe um efeito chamado nocebo. Você já ouviu falar desse efeito nocebo, Samuel? Não. Como é que você pode explicar para a gente, que o telespectador também possa entender um pouco, assim, bem de maneira coloquial? O efeito placebo você conhece, não Isso, é? bem... É quando você toma um remédio e acredita com muita confiança que esse remédio está lhe trazendo algum bem. De maneira bem e você original. se sente bem usando esse remédio, né? O efeito nocebo seria o contrário, é você tomar um remédio acreditando que esse remédio está lhe causando esse mal. Mas esse mal que está sendo causado não está sendo causado pelo remédio. Sabe-se muito bem que a perda de libido e a impotência sexual são condições multifatoriais em que os fatores mais significativos, claro, algumas exceções aí têm que ser consideradas, mas na maioria dos casos, os fatores mais predominantes são os psicológicos e emocionais. Então, a perda de libido, na maioria das pessoas que usaram esse remédio e declararam uma perda de libido, são por fatores emocionais e psicológicos, tá? Por isso existe esse tabu muito grande sobre impotência sexual utilizando os remédios do tratamento da alopecia androgenética. O homem, ele é muito sensível no que diz respeito à impotência sexual e à perda de libido. Então, esse efeito que eu falei com você, o nocebo, que é você tomar algo e ter a certeza de que isso está te fazendo mal, no homem é ainda mais significativo. Muito bem. O Marcelo César de Carmo do Cajuru, nossa vizinha aqui em cidade, ele pergunta, Samuel, peço ao doutor Tomás para comentar qual que é a técnica usada na questão do transplante capilar. Ah, sim. Hoje em dia, a técnica mais utilizada é a FUE. No inglês significa Follicular Unit Extraction, que é uma técnica em que extraímos individualmente cada unidade folicular.
Antigamente, utilizava-se a técnica FUT. A FUT é uma técnica que utiliza um corte, um segmento da sua região doadora, tá? E aí, então, os folículos eles são extraídos desse retalho, desse corte do seu couro cabeludo, né? Eles são extraídos com um microscópio, é necessário uma equipe maior para fazer essa lapidação de cada folículo, tá? Essa técnica ficou um pouco inutilizada, porque existe também uma cicatriz após a realização dessa técnica FUT, pois o retalho ali retirado é necessário depois aproximar as bordas e fica ali uma cicatriz que pode ser visível, diferente da técnica nova FUE, que existe sim cicatrizes pontuais, mas milimétricas e imperceptíveis. Eu vou encerrar aqui agora com a pergunta do Henrique Amaral, do bairro Bom Pastor. Olá, Samuel, boa noite. Pós-cirurgia, será necessária manutenção? E como é que é feita esta manutenção? Eu tinha uma outra pergunta parecida que eu estou tentando localizar aqui. Olá, Samuel, o programa está cada vez mais top, hein? Parabéns a toda a equipe da TV. Gostaria de saber se após o transplante é preciso tomar medicamento para o restante da vida. Obrigado e parabéns pelo programa. As duas perguntas são parecidas. Você poderia responder sim. isso, doutor Tomás? Sim. Como eu falei com você mais cedo, o transplante ele faz parte de um plano de tratamento, né? Sempre tentamos uma via conservadora, a depender de cada paciente. É claro que em graus de calvície muito avançado, sabemos que só o tratamento medicamentoso não vai ser o suficiente. Mas é importante que o paciente saiba que, mesmo antes de se realizar o transplante, eu, pessoalmente, instituo um tratamento clínico prévio, até para a área doadora estar disponível de forma mais saudável para o transplante, né? Por exemplo, medicamentos como o minoxidil, eles fazem o cabelo crescer por mais tempo, com maior diâmetro, a haste. Então, isso facilita a cirurgia e garante uma sobrevida maior dos enxertos, dos folículos transferidos da região doadora para a região receptora. Então, mesmo antes da cirurgia, é necessário um tratamento clínico. E após a cirurgia, é claro que não inviabiliza o resultado da cirurgia você não realizar o tratamento pós-transplante. Mas eu sempre converso isso com meus pacientes, que se você pode realizar o tratamento pós-transplante, você vai otimizar o resultado do seu transplante, você vai aumentar a sobrevida daqueles folículos que foram transplantados com as técnicas que utilizamos e você vai ter resultados melhores. Mas isso não quer dizer que se você não fizer o tratamento pós-transplante, você vai ter um resultado péssimo. Você pode ter um resultado ok, mediano, mas eu sempre indico para os meus pacientes, oriento, que a melhor forma de você fazer um transplante é com o tratamento pós. E sobre tomar os remédios para o resto da vida. A calvície, ela não para de atuar depois do transplante. Os fios transplantados, eles não têm sensibilidade aos hormônios como aqueles fios que você perdeu. Ou seja, os fios transplantados do transplante capilar, eles não irão sofrer com a calvície, eles não irão cair. Mas todo cirurgião capilar sabe que numa avaliação para o transplante, olhamos o couro cabeludo do paciente e avaliamos qual que é a região que vai precisar de mais fios e qual é a região que ele tem fios viáveis. Nessa região em que ele tem fios viáveis, nós abordamos de forma conservadora, colocando poucos fios, porque nós contamos com a presença daqueles fios. Então, pode acontecer de você realizar o seu transplante e não fazer o tratamento adequado após, e aqueles fios que nós contávamos com ele, você pode vir a perder, porque a calvície, ela nunca para. Então, sobre tomar remédio para o resto da vida, isso é claro que é relativo, qual que é a idade do paciente, qual que é o grau de calvície, né? Isso tudo tem que ser considerado em uma avaliação, mas de forma geral, sim, é importante continuar tomando remédio
para que a doença não progrida, porque isso pode prejudicar e muito o resultado do seu transplante. Bacana. Olha aqui, eu vou ter que chamar o nosso último e breve intervalo. Daqui a pouquinho a gente vai voltar com mais perguntas para o Dr. Tomás Duca, que responde sobre a questão do transplante capilar. E vamos para o fechamento do programa. E vamos também falar qual é o tempo correto aí para o melhor resultado pós-transplante capilar. Daqui a pouco a gente volta na sequência do programa de hoje. Para a Megscan, o conforto e a segurança de todos é muito importante. Temos um horário especial de funcionamento de segunda a sexta, de 7 às 22 horas e aos sábados, das 7 às 13 horas. Agora você pode marcar seus exames com mais conforto e praticidade. Megscan, excelência em ressonância. Mais de 16 mil pacientes atendidos, mais de 10 especialidades médicas envolvidas, prevenção, consultas, exames, cuidados paliativos, transportes, cirurgias, reabilitações, serviços de apoio, mais de 700 mil atendimentos gratuitos. Prazer, eu sou a Com e esta é a minha nova identidade. Conheça, participe e faça a sua doação. Você conhece o cartão virtual Unimed? O cartão virtual Unimed é uma versão digital do seu cartão de saúde físico, oferecendo conveniência e praticidade. Disponível no seu smartphone a qualquer momento, protegido por senha ou biometria. Ecologicamente correto. Contribui para a redução do consumo de plástico. Como usar? Baixe o aplicativo Unimed Cliente na Play Store ou na App Store e faça login na sua conta. Na tela inicial, clique em cartão virtual no canto inferior esquerdo. Informe seus dados pessoais, como o número da carteirinha, CPF e senha. Prontinho, o cartão estará desbloqueado e disponível para uso. Unimed Divinópolis. Para a Megscan, o conforto e a segurança de todos é muito importante. Temos um horário especial de funcionamento de segunda a sexta, de 7 às 22 horas e aos sábados, das 7 às 13 horas. Agora você pode marcar seus exames com mais conforto e praticidade. Megscan, excelência em ressonância. Muito bem, nós estamos de volta ao vivo. Já já vamos dar sequência na entrevista ao vivo com o Dr. Tomás Duca conosco sobre o transplante capilar. Antes de voltarmos com ele, nós temos uma curta gravação que fizemos com o fisioterapeuta Tiago Correia. Ele é fisioterapeuta osteopata da Biofísio. Ele falou sobre a importância da atenção da terceira idade na questão do reforço muscular. É a nossa dica de saúde de hoje, ela é curta e objetiva e o Túlio coloca pra gente. E eu estou aqui na Biofísio, que fica bem aqui na Praça da Catedral. Vou conversar agora com o fisioterapeuta osteopata Tiago Correia. Tiago, o programa Mostra Grátis, TV Candidez, boa noite. Prazer te receber aqui na sua primeira participação em 2025. O que há de novidade a partir desse ano no que diz respeito à terceira idade? Boa noite. Boa noite a todos os telespectadores do programa Amostra Grátis. Esse ano de 2025 a gente está com um novo programa aqui na Biofísio, que vai se chamar Terceira Idade Fit, que vai ser um protocolo de reabilitação para as pessoas 60 mais. O que significa isso? Com a idade você vai perdendo o equilíbrio, a força, a coordenação, a destreza, a caminhada. Então, às vezes, se você sente essas dificuldades, na marcha, para subir a escada, uma perda de força, nós estamos com um novo trabalho aqui para fazer um programa específico para você que está na terceira idade e precisa de um trabalho específico para melhorar a sua qualidade de vida. E aí envolve todos esses aparelhos que estão aqui nessa sala, envolve pilates, envolve também o trabalho na água também, Thiago? Sim, nós vamos fazer um trabalho global, trabalhando a parte de reforço muscular, a parte de mobilidade, a parte aquática, onde nós temos a hidroterapia e a hidroginástica e o pilates. Isso vai proporcionar o quê? Mais autonomia, mais disposição e mais qualidade de vida para você. Tiago, muitas vezes a gente pode estar nos assistindo agora e que ainda não entrou na terceira idade, mas quer também trabalhar a prevenção e o fortalecimento muscular.
Isso também está aberto, isso existe também. Isso também está aberto. O nosso foco, sim, é para a terceira idade, mas é um programa que está aberto para todas as pessoas. Vamos deixar aqui o telefone para quem quiser entrar em contato? Isso. Se você que tem essas limitações, pode procurar a Biofísio. O telefone é 3222-8499. Se você precisa de mais qualidade de vida, saúde e bem-estar, vem para a Biofísio. Tiago, muito obrigado pela sua participação. Em breve você conosco de volta aqui, talvez em fevereiro e março, ok? Se Deus quiser. Um abraço, pessoal. Um abraço para o fisioterapeuta Tiago Correia. Dia 28 teremos aqui o prazer de receber o Dr. Gustavo Correia sobre a questão, ele é da parte da odontologia e vai falar sobre a questão da harmonização. Hoje eu estou recebendo com muito prazer a presença do médico Dr. Tomás Duca. Transplante capilar é o tema do programa de hoje. Dr. Tomás, sobre a questão do resultado. Qual é o tempo certo para apresentar aí os primeiros resultados? E esse paciente fica um pouco ansioso também para ver esse resultado? Ah, sim. Como é que é essa conversa pós-cirurgia? Após a cirurgia é um período aí de 6 meses, de muitas mensagens que eu recebo do paciente, porque existe uma expectativa, existe uma ansiedade muito grande à espera do resultado, né? O resultado ele pode ser melhor observado a partir do 4º mês pós-transplante. Antes disso, o fio transplantado, o folículo transplantado, ele não tem todo o aporte, toda a sustentação que ele precisa para se desenvolver. Então, o que acontece é que os folículos produzem ali fios de 1 a 2 centímetros e logo em seguida esses fios caem, nascem tortuosos, mas esse é um processo que dura em torno de 3 a 4 meses. Depois de consolidado o transplante, depois de 3 a 4 meses, esse folículo ele já recebe maior suporte de vascularização, né? Ele tem ali, ele já está mais estável no tecido, ele já tem mais sustentação e ele consegue se desenvolver e produzir um fio maior. A partir de então, o paciente vai observar que o fio ele já vai ter um comprimento maior, ele vai nascer com maior comprimento. O resultado final, eu sempre deixo isso muito bem claro, que ele pode ser observado entre os 6 meses pós-transplante e 1 ano após o transplante. É esse o período em que conseguimos observar o resultado final. Mas o que vai diferir se é a partir de 6 meses ou a partir de 1 ano? O que vai diferir é, principalmente, as condições do paciente, se é um paciente de idade mais avançada, se tem alguma comorbidade associada, e principalmente se ele segue o tratamento, se ele segue as orientações após o transplante, se ele teve os cuidados necessários que são salientados depois da cirurgia. Eu sempre entrego tudo de uma forma impressa e uma forma em PDF também, para o paciente acompanhar em casa. E esse tratamento pós-transplante que comentamos mais cedo, né? Todas aquelas terapias que oferecemos lá na clínica para otimizar o resultado do transplante, tudo isso pode trazer o resultado de forma precoce e, como eu disse, aumentar a sobrevida dos folículos, uma quantidade maior de fios, né? Então, o que vai diferir entre 6 meses e 1 ano do resultado do seu transplante é o seu cuidado com o transplante, com a área que foi abordada, seguindo as orientações do médico. Se você também se dispôs a seguir os tratamentos indicados, as diversas terapias que oferecemos, né? E suas condições de saúde, se você é uma pessoa que tem uma saúde boa, né? Pratica exercício, se alimenta bem, né? E a idade, é claro. E falando em idade, tem alguma idade mínima e máxima para se fazer o transplante capilar? Olha, não existe idade mínima ou máxima. Como eu disse, em alguns casos, pacientes muito jovens, que têm uma calvície já importante, eles podem sofrer uma perda muito acelerada ao longo da vida, mesmo utilizando o tratamento convencional. Então, o que esse paciente pode vivenciar é um resultado ruim do transplante, mas porque ele perdeu parte do cabelo que ele já tinha na região, não os fios transplantados. Então, o paciente novo que sofre de calvície, ele deve, na verdade,
realizar tratamentos com maior empenho. Ele tem que ter um cuidado maior com o seu cabelo, porque se a calvície iniciou cedo, ela tem um prognóstico ruim, ela tem uma tendência a se agravar muito mais rápido e atingir graus mais graves de calvície. Então, não existe uma idade mínima ou uma idade máxima. Você pode fazer o transplante, né, assim que você notar que existe uma perda importante de cabelo e que isso está afetando a sua autoestima, a sua autoimagem. O importante também é a saúde mental do paciente e a gente abordar isso de forma bem clara. Mas é importante também alinhar as expectativas de que, se um paciente é muito novo, ele está sujeito a perder fios que ele já tinha na cabeça, não os transplantados. Então, pode ser que daqui a 10, 20 anos depois do transplante, se ele não seguiu adequadamente o tratamento, se ele não fez o que foi proposto pelo médico, né? Eu sempre falo que é importante fazer visitas, no mínimo, anuais com o seu médico que fez o transplante, para ele avaliar se você está sofrendo perda de cabelo, se você precisa investir em outra terapia, em outra abordagem, para que a gente possa sempre monitorar o resultado desse transplante e manter assim uma reconstrução capilar ótima. O Túlio está me avisando aqui que nós já estamos caminhando já para o final do programa, nós temos que encerrar o programa. Várias pessoas estão pedindo aqui o seu contato, o Túlio vai colocar para a gente aí daqui a pouquinho. No Instagram você está muito presente, né? Sim. Tomás Duca, Dr. Tomás Duca. Você está sempre presente. 11 934 62 29 32 é o WhatsApp, não é isso? Sim, é o WhatsApp e tem o telefone da clínica também que você pode agendar aqui em Divinópolis, né? No WhatsApp você consegue agendar em Divinópolis e em São Paulo também. Tomás, qual que é a mensagem final que você gostaria de deixar aqui para o telespectador que está nos acompanhando aqui ao vivo aqui na TV Candidez? Primeiramente, eu gostaria de agradecer pela oportunidade de estar presente aqui hoje, agradecer a você, Samuel, pelas mensagens, pelo apoio, agradecer aos meus pais, aos meus familiares por toda a minha jornada, agradecer aos colegas doutores que mandaram mensagem, agradecer a todos que participaram dessa jornada e dizer a você que está nos assistindo e que tem interesse em transplante capilar, está sofrendo com algum problema de autoimagem relativo ao cabelo, se tem alguma alopécia que esteja te incomodando, ou mesmo um eflúvio, seu cabelo está caindo muito, você não sabe o que fazer, é importante você buscar a causa, é importante você ter um diagnóstico assertivo e um tratamento adequado. Cuidado com as promessas falsas de vários produtos cosméticos, de várias linhas de tratamento. Hoje você é uma pessoa que sofre com problema de cabelo, você é uma pessoa vulnerável, porque existem muitas promessas falsas, não só os produtos de farmácia, mas, enfim, profissionais não adequados para esse tratamento, tá? Então, busque um diagnóstico assertivo com um profissional adequado. Essa é a minha mensagem hoje. Bom, a produção do programa aqui só cometeu um pequeno deslize no Instagram ali, ao invés de só Tomás Duca, é DR Tomás Duca, correto? Isso, DR Tomás Duca. Obrigado aí ao Túlio. Obrigado ao Túlio, obrigado a toda a equipe. Muito obrigado, doutor Tomás. Felicidades. Eu lembro que a reprise do programa você vai acompanhar ao vivo sábado, a partir de 1 da tarde. Breve, esse link vai estar disponível no nosso canal no YouTube. Apenas confirmando, @DR Tomás, com TH, com Z, Duca. Obrigado pela presença mais uma vez. Felicidades e sucesso aqui. Grande abraço lá ao doutor João Gabriel Duca. Sim. Também aqui, que esteve conosco aqui numa entrevista. Muito obrigado. A gente volta na próxima terça-feira. Para você uma boa noite. Boa noite, Tomás. Boa noite para você que nos acompanhou.
programa Amostra Grátis da Saúde. Oferecimento Unimed Divinópolis. Plano participativo empresarial. Melhor custo para a sua empresa. Mais benefícios para seus funcionários. Megascan. Ressonância magnética ao seu alcance. E Laboratório Lister, porque confiança é tudo.